quando Deus encontra em seu coração o que nem você consegue ver. O livro de Provérbios capítulo 27 diz que assim como o homem contempla a sua alma, assim ele se entende, assim ele se vê. Então é uma razão natural que muitas vezes, ao olharmos para dentro de nós mesmos, motivados pela circunstância, motivados ou condicionados por aquilo que estamos experimentando, olhamos para dentro de nós mesmos e muitas vezes não encontramos valores e virtudes, não encontramos possibilidades. Na verdade, muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos com uma visão distorcida, porque a nossa humanidade distorce a realidade, nós concluímos: olha, eu não tenho grande coisa, eu não sou grande coisa. E eu estava aqui no backstage esperando para subir, estava vendo o Paulinho aqui na bateria, né, quebrando tudo na bateria. E eu penso que há alguns anos atrás o Paulinho não encontrava dentro dele essa realidade. Estou certo, Paulinho? Não encontrava essa realidade. E eu quero falar nessa noite sobre um homem que também vivia circunstâncias difíceis, vivia opressivamente, amedrontado, encurralado, também não se reconhecia como alguém de valor, que muitas vezes pode traduzir a nossa realidade. E o que é lindo de se ver e o que nós vamos constatar, e você já pode pegar essa chave: não importa como você está se vendo agora, não importa que face as circunstâncias que você tem vivenciado, as suas lutas, batalhas, as opressões que têm se levantado sobre sua vida, que têm distorcido a sua visão sobre si mesmo, que tem trazido uma visão, traduzido uma realidade sua particular, que tem te impactado, tem desanimado você. Não importa. O que importa é como Deus nos vê. E como Deus nos vê é diferente, porque Deus olha para os nossos corações, e olha e conhece uma realidade de vida, que eu e você ainda não nos apercebemos, ou dela nos distanciamos. Livro de Juízes, capítulo 6. E se você é um leitor, um estudioso mediano da palavra de Deus, você entende e conhece que os relatos do livro de Juízes traz a história de Israel nos seus piores momentos, nas consequências da sua desobediência. Você vai ver no livro de Juízes uma inconstância do povo de Israel, ora oprimido, ora sendo liberto, ora sendo oprimido, ora sendo vencido, ora se libertando. É a história de um povo que se afasta do Senhor. E é uma realidade, igreja. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós somos e ficamos, nos tornamos absurdamente vulneráveis. Quando eu me afasto da presença, quando eu me afasto da comunhão, como já fiz na minha vida, eu me torno absurdamente vulnerável contra as investidas do mal, e sou subjugado, porque o homem não consegue resistir se não estiver na dependência e no poder de Deus. Por isso que muitos enfrentam e vivenciam momentos terríveis, quando Deus não tem esse propósito para a sua vida. Mas vamos ao texto, de novo diz o texto: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha eu aqui, nessa história, de novo o Renato fez algo que desagradou ao Senhor, e durante 7 anos, Deus, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações,
Os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse. E aí você pode imaginar, não, agora Deus enviou o profeta para dizer, não, fica tranquilo, eu vou resolver. Não tem problema que vocês mais uma vez, de novo, como começamos a leitura, se afastaram de mim. E cria-se uma expectativa de olhar para um Deus que é misericordioso, e realmente Ele é. E diante de uma fragilidade, porque eles estavam aqui oprimidos, a opressão era tão grande que os midianitas, quando chegavam, arrasavam. Era a política de terra arrasada. O que a gente não conseguir levar, a gente destrói. O que tiver vida, a gente mata. O que tiver plantado, a gente arrasa. Aí o motivo do clamor. E surge então a expectativa, como muitas vezes, diante de situações similares, que nós clamamos ao Senhor, nós pensamos, Deus vem resolver. Sim, Deus está disposto a resolver, Deus quer resolver, Deus quer mudar a sua história, mas ouça o que o profeta fala a Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então, antes de intervir, antes de trazer a solução, Deus está mostrando a realidade, o porquê, porque sempre tem um porquê daquilo que estamos vivendo. Sempre tem um porquê que explica o motivo de estarmos vivendo como estamos vivendo, de vivermos uma opressão, de vivermos encurralados, de vivermos encavernados, refugiando-nos, amedrontados, fugindo de medo da opressão que nos persegue. E Deus está dizendo: eu não tirei vocês do Egito para viverem em cavernas, era para vocês estarem ocupando essa terra. Era para vocês dominarem essa terra. E como explicar um propósito divino que estabelecia: vocês dominarão e vocês não serão dominados? Viver uma realidade diferente. Olha, você precisa entender que se você não se converter ao Senhor, se você de fato não se render ao Senhor, se você de fato não mudar o seu posicionamento de vida, você não conseguirá vitórias determinantes na sua vida. Viveremos como Israel vivia nos tempos dos juízes, ora bem, ora mal, uma inconstância. E Deus não nos chamou para essa inconstância. Deus nos chamou para uma vida abundante, plena, satisfatória, uma vida não desprovida de dificuldades, lutas e batalhas, mas uma luta de vencedores. E se você vive hoje uma realidade diferente, mapeie o seu coração. Por que que você está encavernado? Por que que você está refugiado num lugar que Deus não preparou para você, sendo que o seu lugar, o lugar dos filhos e filhas de Deus, é um lugar de conquista? Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E por que nós vivemos em derrotas, como o Israel vivia nesses dias? Um ciclo de apostasia, servidão, súplica e salvação. Apostasia: eu me afasto de Deus.
vem a consequência, a servidão, vem o arrependimento, vem a busca, o clamor, e vem o livramento. E esse ciclo, esse looping espiritual era a realidade de Israel. Espero que não seja a sua realidade. E se assim for, que seja essa tarde e noite de uma mudança definitiva, para que você saia dessa caverna, para que você saia dessa opressão, para que você rompa com esse ciclo de derrota, de medo, de incapacitação, porque Deus não te escolheu em Cristo, não te chamou para viver uma vida de mediocridade, porque nós não cremos e não servimos um Deus medíocre. Tem alguém comigo? Ô, glória! Faz sentido para a sua vida? Então dá um glória aí. Amém. Então, que realidade difícil, ao invés de estarem ali, dominando, conquistando, vivendo e experimentando do melhor da terra. Foi isso que Deus prometeu. E muitas vezes nós queremos transferir as responsabilidades, a culpa para Deus, dizendo: Deus, o Senhor não projetou algo perfeito, em algum momento o Senhor falhou. Sendo que nós começamos a ministração lendo a advertência do Senhor de novo: vocês me desobedeceram, vocês não atentaram para aquilo que eu alertei para vocês. Conquistariam uma terra, morariam em cidades que não construíram, colheriam plantações que não semearam, desde que se mantivessem puros, íntegros, e não se contaminassem com os povos dos quais vocês iriam dominar. Todas as vezes que eu me afasto do propósito de Deus, todas as vezes que eu me esqueço do chamado de Deus, da eleição de Deus em Cristo Jesus, e quero viver a vida segundo o meu plano, segundo o meu padrão, eu fico vulnerável. Os midianitas desses dias estão atacando você, estão nos atacando, atacando a sua empresa, atacando a sua família, atacando as suas emoções. Os midianitas, eles querem nos arrasar, eles querem nos enfraquecer. Os midianitas são todas as ações, atitudes consequentes que estão nos empobrecendo, subtraindo de nós relacionamento com Deus, paz de espírito, relacionamento conjugal sadio, harmonia familiar, prosperidade. Tudo isso são as obras dos midianitas desses dias. Por quê? Porque de novo nós temos nos afastado do caminho do Senhor. Sempre que eles plantavam, segundo a palavra, as terras eram invadidas, os midianitas acampavam na terra, plantações totalmente destruídas, não deixavam nada para a subsistência, resultado, empobrecimento. Esse é o modus operandi de Satanás, repetitivo, que veio para matar, roubar e destruir. É a tradução dos midianitas. Hoje eles continuam visitando a terra, e sempre que o inimigo parece estar triunfando sobre sua vida, mesmo quando parece que ele está triunfando, que está dando tudo errado, Deus, que é todo poderoso e nunca muda, tem uma intervenção disponível para a sua vida. Deus sempre encontra em seu coração o que nem você consegue ver. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Deus não enxerga o que nós estamos nos enxergando hoje. Deus não está enxergando a sua fragilidade, a sua miséria. Deus não está enxergando a sua depressão. Deus não está enxergando o seu olhar distorcido sobre si mesmo. Ele está olhando para algo que está ainda
escondido no seu coração, ou que não foi revelado, ou que você se esqueceu. E como as mudanças começam? Como é que as mudanças começam na vida de Israel? E como é que as mudanças vão de começar na minha e na sua vida? A mudança começa com um clamor. Com um clamor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele enviou o profeta, nós lemos. Ora, a opressão era tão grande, o momento era tão difícil, que não havia outra possibilidade a não ser clamar ao Senhor. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, quando tudo parece dar errado, quando não há saídas possíveis ou imagináveis, que só nos resta dobrar os joelhos, meter a cara no pó e clamar por misericórdia ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece quando eu e você nos posicionamos dessa maneira? Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei ou sararei a sua terra. O Senhor está dizendo: se você se humilhar e orar, se afastar dos seus maus caminhos, se Ele olhar para o seu coração e ver uma contrição, um arrependimento, a palavra de Deus diz que um coração contrito, arrependido, o Senhor não despreza. O que o Senhor despreza e rejeita é um coração orgulhoso. Mas como Israel ser orgulhoso numa situação dessa? Como ser orgulhoso quando os midianitas desses dias estão arrasando com as nossas vidas? Para de resistir, clame ao Senhor, se humilhe diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, dos seus posicionamentos, se arrependa porque você outra vez, como diz o texto, desobedeceu ao Senhor, porque Ele está disponível, Ele já disponibilizou o perdão para os seus pecados. Em Cristo Jesus, pelo seu sangue, somos perdoados. Segundo, o povo clama. Israel como um todo clamou, porque a necessidade atingia a nação, mas o anjo aparece apenas a Gideão. Ora, eu tenho uma nação fragilizada, vivendo empobrecida, faminta, sendo roubada, subjugada. A nação toda vivia aquela realidade, mas o anjo do Senhor aparece somente a um homem, a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Gideão estava dentro desse contexto. Ele também estava fragilizado, ele também estava amedrontado. E nesse momento, ele malhava trigo, talvez um trigo que ele plantou escondido, talvez um trigo que ele conseguiu proteger, mas ele deve ter pensado: olha, se eu for malhar o trigo no lugar certo, pode ser que os midianitas apareçam, e eu perco essa bênção, eu perco a provisão da minha casa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou malhar esse trigo no lugar de prensar uvas. Eu vou inverter a polaridade. Mas sabe o que é importante encontrar aqui? É que mesmo vivendo a realidade que Gideão vivia, ele saiu de dentro da caverna, por conta de um encorajamento. Ele falou: olha, não dá para ficar aqui escondido nessa caverna, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso, que diante de uma opressão que atingia toda a nação, o anjo do Senhor vem e aparece para Gideão. Olha, isso tem que falar ao seu coração.
Você precisa sair da sua caverna existencial. Você precisa sair dessa caverna emocional, revelar que o Senhor pode fazer algo na sua vida. Quando Deus vem em resposta, Ele não irá interagir com quem está escondido. Quem se acovardou e se escondeu no fundo das cavernas, não vai encontrar o anjo do Senhor. E tem gente que se escondeu nos fundos de uma caverna emocional, nos fundos de uma caverna materialista, carnal. A pandemia promoveu muito disso. Muita gente se encavernou de medo, de pânico, e está nessa caverna até hoje. E quando o anjo vem, ele não vai encontrar essas pessoas. Deus não chama quem está parado. Quem decidiu parar, fica parado. Quem falou no seu coração, estou cansado, não quero mais seguir o caminho, vai ficar por lá. Deus está olhando para os Gideões desses dias, que mesmo diante das opressões, mesmo diante dos ataques dos midianitas, está disposto a fazer alguma coisa. E sempre tem algo que dá para fazer, mesmo diante de uma realidade difícil. Suas ações revelam seu coração. Qual era a ação de Gideão? Não vou deixar minha família morrer de fome. Qual era a ação de Gideão? Eu vou assumir a minha posição. Eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. É sobre isso, igreja. É sobre aqueles que determinam no coração: olha, eu não sei o que vai resultar. Eu não sei o que dessa determinação no meu coração de fazer algo vai resultar. Mas o que eu não farei é continuar no fundo de uma caverna. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu fico olhando, imaginando o Gideão olhando para esse anjo. Pô, cara, você errou de caminho. Você apareceu no lugar errado. Eu? Poderoso guerreiro? Olha a minha realidade. Olha onde eu estou. Olha o que eu estou fazendo. Olha a realidade da nação de Israel. Mas ele estava determinado a mudar a sua vida. Todos nós temos dúvidas. Todos nós, em algum momento, enfrentamos uma dúvida no coração. Será que Deus tem algo para a minha vida? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus me conhece? Será que Deus está sensível à minha realidade? As dúvidas não desqualificam você. As dúvidas muitas vezes são uma expressão e manifestação tão somente da nossa visão distorcida, comprometida com uma realidade que talvez seja tão somente consequência dos nossos erros. E a gente, emaranhado nessa situação, pensa: Deus se esqueceu de mim, eu não tenho condições, Deus não vai me ajudar, e minha realidade não vai mudar. Você pode até não conseguir entender o porquê de muitas coisas, mas isso não te impede de agir. Talvez você não esteja entendendo a realidade circunstancial do seu momento, mas isso não te impede de tomar atitudes, de se posicionar ou tomar decisões, contribuir de alguma forma para mudar a realidade. Ora, qual era a realidade de Gideão? A mesma de Israel. Se plantava, os midianitas vinham e roubavam. Se tinha gado, eles vinham e matavam. Era a mesma realidade. Enquanto todos se encavernaram, enquanto todos que viviam essa realidade, amedrontados que estavam, se encavernaram, Gideão falou: eu tenho que fazer alguma coisa. E isso
atraiu a atenção de Deus. Por isso que o anjo do Senhor o encontra. A força que você tem, por menor que seja, já é o suficiente para Deus. Qual foi a expressão da força de Gideão? Ele saiu da caverna. Ele pegou o trigo, de alguma forma, escolheu um lugar oculto para produzir algo. Já é o suficiente para chamar a atenção de Deus. Pode ser que seja a sua realidade. Você está encavernado, amedrontado, duvidoso, descrente de que Deus pode fazer alguma coisa. Eu quero chamar a sua atenção para o comportamento de Gideão. Se tiver uma pequena força, ela é o suficiente para Deus transformar a sua vida. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus olhou para aquele homem e falou: você tem uma força aí que já é o suficiente para você ir e vencer Midian como se fosse um homem só. Qual que é o detalhe do empoderamento? Eu estou te enviando. Quando você se apropria da realidade da palavra de Deus, que te empodera, que é Ele que está te enviando, que é Ele que está te comissionando, a força que você tem é mais do que suficiente, porque quem vai lutar a sua batalha não é você. Quem estará à frente lutando as suas batalhas é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que é vencedor em todas as suas entradas. Então creia e saia dessa caverna. Mas Gideão não entende, como muitas vezes eu e você não entendemos. Olha o olhar desse homem. Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu, ó Senhor, o meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o Senhor. De todas as tribos, a minha é a menor. A minha tribo não tem uma relevância. Manassés não é uma tribo de relevância. Da tribo de Manassés, o meu clã é o menos importante. Do clã da tribo de Manassés, a minha família é a menor. E da minha família, eu sou o menor. Olha a visão desse homem, olhando para si mesmo e não vendo nenhuma possibilidade. Então, aqui está cheio de Gideões. Isso aqui está cheio de Gideões. Eu já fui um Gideão, que olhava para dentro de si mesmo e só via improbabilidades ou impossibilidades. Eu? Não. Para fazer alguma coisa? Não. Não tenho nada. Sou pequeno. Não tenho relevância, não tenho história, não tenho formação. Senhor, o Senhor se enganou. Eu não tenho nada. Essa foi a resposta de Gideão. Mas Deus, como um interesse para a vida de Gideão e para a sua vida, insiste: eu estarei com você. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O Senhor está assinalando para nós nessa noite: eu quero te dar vitória. O Senhor está assinalando nessa noite: Gideão, você é um poderoso valente. Aqui nessa noite eu só vejo homens e mulheres valentes no Senhor. Você pode não estar vendo isso como uma realidade factual, você pode não estar se apropriando dessa realidade, mas não importa como você se vê. O que importa é como Deus vê você. E eu declaro nessa noite: cada um que está aqui é
um vencedor, é um poderoso guerreiro no Senhor. Aleluia! Quem vai derrotar os seus midianitas? Quem vai levar você à vitória contra os seus opressores? Se você entender que quem te chama é o Senhor, e quem vai à frente é o Senhor, a vitória já está garantida, já está determinada. Quando Deus faz essa declaração para Gideão, é porque ele já via no coração de Gideão o que ele carregava. Deus olhou para Gideão, um homem que olhou para si mesmo e disse: como? Eu sou da tribo de Manassés, o clã da minha família é o menor, a minha família é o menor do clã, e de dentro da minha família eu sou o menor. E Deus olha para o coração desse homem e fala: aí tem um vitorioso, aí tem um poderoso guerreiro. Ele já foi identificado por Deus na entrada, no encontro com o anjo. O anjo não precisou mapeá-lo, já chegou sabendo quem ele era. Salve, poderoso guerreiro! Você está ouvindo o que Deus está falando com você nessa noite? Deus está te chamando de poderoso guerreiro. Deus está te chamando de poderosa guerreira. Deus está colocando uma espada de vitória na sua mão. Deus está falando: sai dessa caverna, sai. Eu já sei quem são esses midianitas, eu já sei quem são esse exército que está assolando a sua vida. Mas se você confiar e mudar a sua cosmovisão, se você confiar no meu poder, se você entregar a sua vida ao meu comando, você vai vencer como se fosse um problema só. Você pode ter 20, 10, centenas de problemas, como eram milhares os midianitas, impossíveis de serem contados. E Deus fala para um homem: eu estou te chamando, eu estou indo com você, e você vai vencê-los, como se eles fossem um só homem. Faz sentido essa realidade? Você toma posse dessa palavra para a sua vida? Então dê um glória a Deus aí. Aleluia. Há poder na oferta. Há poder na oferta. O que eu estou dizendo? Olha, foi um encontro maravilhoso, hein? Transformador. Um homem fragilizado, amedrontado, escondido lá, malhando trigo no lagar, olhando: será que vem? Será que os midianitas vêm? Será que vai dar tempo? Será que eu consigo malhar esse trigo? Ele estava com medo. E chega um anjo do Senhor, uma epifania, manifestação da presença de Deus. Quando Deus se revela ao homem: você é poderoso guerreiro. Sabe o que moveu o coração de Gideão? E todas as vezes que nós buscarmos ao Senhor, e o Senhor está sempre com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, eu tenho algo para ofertar ao Senhor. Todos nós, por mais difícil que esteja a nossa vida, todos nós, por mais difícil que estejam sendo as nossas circunstâncias, os nossos dias, dá para ser como Gideão. Olha o que Gideão fez: peço que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. O Senhor está dizendo: fica tranquilo. Se você quer oferecer algo para louvor da minha glória, eu posso esperar. Mas como vai ofertar aquele que vivia uma realidade de opressão, de empobrecimento? Os midianitas estavam arrasando o povo de Israel, levando tudo que tinha valor. Mas Gideão olha para dentro da sua casa, falou: o que eu tenho que eu consegui preservar? O que eu tenho de melhor aqui? Porque para entregar ao Senhor algo em gratidão, em oferta
voluntária para adorar o seu nome diante de uma proposta de vitória determinante, não dá para entregar o resto, não dá para entregar as sobras. Gideão vai até a sua casa, prepara um cabrito, com um éfa de farinha faz pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu ele sob o carvalho. Ele tinha algo. Talvez ele tivesse reservado esse cabrito para um momento especial da sua família. Talvez fosse uma reserva estratégica. Talvez fosse a poupança que ele preparou para um momento talvez muito difícil, sei lá. Cada um pode traduzir isso aqui para a sua vida de alguma forma. Mas sabe, Deus se revela constantemente nas nossas vidas. Constantemente Deus está intervindo nas nossas vidas. Está nos dando livramento, está nos sustentando, provendo as nossas mesas. E a maioria das vezes, nós não olhamos ao Senhor com a disposição de entregar a Ele uma oferta de gratidão. Há poder na oferta, você precisa entender. Quem não fica escondido na caverna, mesmo em momentos de crise, sempre terá uma oferta a entregar a Deus. E uma oferta no altar pode mudar tudo. Uma oferta no altar pode mudar tudo. Você tem sido um Gideão que oferta ao Senhor, crendo, porque nada havia acontecido ainda. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu um direcionamento, ele recebeu um compromisso: eu estarei com você. Mas a realidade não mudou, ainda vivia da mesma forma. O que ele faz? Eu não vou esperar acontecer para depois me manifestar em gratidão. O que eu tenho eu entrego agora. O que eu tenho eu oferto agora. Porque eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Por isso ele é digno de ser adorado com aquilo que eu tenho de melhor na minha vida. Quantos estão entendendo? Seja essa uma realidade na sua vida. Os covardes podem clamar de dentro da caverna, mas Deus entrega algo especial para quem está do lado de fora, se movimentando. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-o sobre essa rocha e derrame o caldo. E o que acontece? O anjo toca com o cajado, fogo queima, a oferta é aceita, e o anjo vai embora. Fica só a promessa, mas a oferta foi aceita, e oferta aceita é porque Deus se agradou. Quando você vê uma oferta sendo queimada pelo fogo de Deus, é porque Ele aceitou a oferta. Tenha coragem para obedecer. É preciso coragem, porque agora o anjo foi embora. O anjo foi embora. Agora ficou uma promessa. Agora ficou um apontamento, um direcionamento, para que Gideão se posicionasse para vencer um exército gigantesco. Mas há outros direcionamentos. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai. Entenda aqui, Deus está falando para Gideão: Gideão, você vai agora intervir na casa do teu pai, vai quebrar o altar de Baal que está lá, corte o poste de Azera que está ao lado do altar. Gideão podia ter falado assim: espera aí, uma coisa é o que eu fui direcionado para fazer em relação à minha família, agora mexer nos ídolos do meu pai, aí não, aí vai dar problema. Não, eu não vou lá testemunhar na minha casa, na casa dos meus pais, e o pessoal lá é complicado.
E lá o pessoal é de outra ascendência religiosa, eles creem em outra coisa. Eu não vou lá, não. Quando eu vou lá, eu fico na minha. Gideão poderia ter pensado: não, eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Obediência. E ele vai e derruba esse altar. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece a partir do posicionamento de um homem que vivia amedrontado, de um homem que se via encurralado, de um homem que dizia: eu estou na menor tribo, no menor clã, na menor família, e eu sou o menor de todos eles. Ele vai em obediência, põe abaixo aquele altar, quebra tudo aquilo lá, faz mais uma oferta de sacrifício. Aí os homens que estavam comprometidos, corrompidos pelo pecado da idolatria, vão tirar satisfação com o pai de Gideão. Viemos aqui porque o seu filho fez uma coisa errada, seu filho quebrou o altar de Baal, ele merece uma punição. O posicionamento de Gideão começa a transformar a realidade da sua família. Olha a resposta do pai de Gideão. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Opa, peraí. Deus mandou ele derrubar o quê? Os altares que pertenciam a Joás. As pessoas em volta se incomodaram, mas Joás não tomou partido com elas. Então, estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia se defender quando derrubaram seu altar. Já vi uma transformação nessa família. Sabe, se você não se posicionar a partir de um chamado do Senhor, talvez não haja libertação. Os altares que estão erigidos na sua família precisam ser quebrados. Você precisa se posicionar. Não importa, eu não estou falando para você ser um crente chato não, viu? Daqueles que chega e tumultua por um posicionamento ostensivo. Mas você precisa ser crente. Aquele cunhado que quando tem o almoço de família no domingo, sempre quer te oferecer uma cervejinha, ele precisa ouvir: cara, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou um poderoso guerreiro do Senhor, o meu compromisso é com Deus, quem me chamou foi o Senhor, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de vitória. O que você está me oferecendo é derrota, aliás é o que você vive. Você tem que ter posicionamento, você tem que quebrar os altares de Baal, na vida da sua família também, nos lugares que você frequenta. Mostrar para essas pessoas que só existe um caminho, um verdadeiro caminho que conduz à salvação, e o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente servindo a Baal, servindo a Mamon, tem muita gente servindo a deuses humanos, humanizados, servindo a coisas, por tua falta, pela falta do teu posicionamento. Quem te chamou e te empoderou foi Deus, para ser como um Gideão, vitorioso, determinante, obediente. O inimigo, esse se levanta para cair. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezael. Os inimigos eram reais. Não bastasse o exército dos midianitas, eles ainda convocavam os vizinhos: vamos lá, agora essa é a temporada de azarar com Israel, chegou a data da gente ir lá e destruir tudo. Conta com a gente, vamos lá, vamos junto. Era a realidade que eles viviam, até o empoderamento, até o chamado de Israel. Diante do levante de Satanás contra a sua obediência, oferta e coragem, Deus se manifesta para colocar um ponto final. Ei, ouça aqui, essa é a noite do ponto final. Essa é a noite do ponto final dos midianitas na sua vida. Essa é a noite do basta. Essa é a noite dos Gideões
que ouviram a voz do Senhor e aceitaram a palavra que os identifica como poderosos guerreiros. Você não vai viver mais numa caverna emocional. Você não vai mais se acovardar diante dos midianitas desses dias, enviados de Satanás para acabar com o seu casamento, para fragilizar os seus negócios, para as disrupturas emocionais, para promover desunião entre pais e filhos. Toda obra maligna de Satanás cessa na sua vida a partir do seu posicionamento, a partir do seu: Senhor, eu aceito a tua palavra, eu aceito que em Cristo Jesus o Senhor me chama não para ser vencedor, mas para ser mais do que vencedor, porque Cristo te ama, porque Cristo morreu numa cruz, não para te dar tão somente a vida eterna, o que já é maravilhoso, mas é que nesses dias, a vitória de Cristo Jesus na cruz, é para te dar vitória nesses dias. Não é para você esperar uma eternidade, dizendo: quando o Senhor me arrebatar, ou quando o Senhor me chamar, aí eu vou desfrutar das vitórias celestiais. Não! Cristo morreu numa cruz para transformar a sua realidade hoje. Qual é o sentido daquele que se identifica como filho, filha de Deus, eleito em Cristo Jesus, e vivendo escondido nas cavernas emocionais, vivendo escondido, amedrontado, porque tem um exército de midianitas que está te atacando nesses dias? Não! A vitória é para hoje, o empoderamento é para hoje, a espada do Senhor de vitória está sendo colocada nas suas mãos hoje, para a mudança da sua realidade. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiesitas para segui-lo, enviou mensagem a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Aser, a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Sabe qual é a consequência? Assim Midian, os midianitas, os malvadões, aqueles que entravam arrasando com tudo, aqueles que estavam levando Israel a viver em cavernas, que matavam as ovelhas, os animais, que estavam empobrecendo a nação. Sabe, os midianitas de hoje na sua vida, olha o que vai acontecer com eles. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou mais erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Midian não ergue mais a cabeça, e Cristo Jesus diz para você: eu te chamei, eu morri numa cruz para você esmagar a cabeça da serpente. Você não será cauda, você será cabeça. Essa é a promessa do Senhor para os seus filhos. Onde estão os poderosos guerreiros do Senhor? Onde estão os poderosos guerreiros do Senhor? Onde estão aqueles que nessa noite dizem: eu não vou mais viver uma realidade de dor e fragilidade, eu tomo posse da palavra do Senhor. Fique em pé, vamos cantar esse louvor. Cante com força, cante com força. Louve, louve. Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, louve. louvor invade o céu, muito louve, simplesmente louve.
Pode as portas. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite Ele não e de dorme. dia. O guarda de Israel não Sua dorme. bênção chegou, comece a cantar com muito muito louvor. louvor. Com muito louvor. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Quebre as barreiras. Quebre as barreiras. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, Com a adoração. ordena Que você os vai olhos chamar a para atenção de lugar. Deus. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito Com louvor, louvor. Com adoração. muito louvor, Com intensidade. com muito louvor, com muito louvor, com muito Com adoração. Com determinação. louvor, Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Ouve. Ouve. simplesmente louve, tá chorando louve, Sim, sim. precisando louve, Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. não importa louve, Louvamos o teu nome, Senhor. invade o céu, então louve, simplesmente louve. Eu quero chamar aqui os vitoriosos. Eu quero chamar à frente os poderosos guerreiros. Aqueles que entregam hoje para uma nova realidade. Se você está aqui comigo e recebeu essa palavra, quer mesmo viver uma vida de vitória, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Cadê os poderosos guerreiros? Cadê os guerreiros do Senhor? Venha, venha ao altar. Venha para receber uma oração. Caminha contigo de noite ou de dia. Há um chamado de vitória. Há um chamado de vitória. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor. Bendizemos o seu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, Com muito louvor, com muito louvor. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu quero orar, aproveitar esse momento, um momento de declaração de vitória, um momento de declaração de que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, e fazer uma oração por cura. Eu sinto no coração de orar por cura. E se você não veio aqui à frente, mas quer uma oração de cura, venha rapidinho, venha aqui que eu quero orar por você. Quantos querem e precisam de uma oração de cura? Aqui, pertinho de mim, pode chegar aqui. Oração de cura. Oração de cura. Mais alguém? Chega aqui, filha, chega aqui. O Espírito do Senhor quer curar. O Espírito Santo do Senhor quer liberar cura nessa noite. Mais alguém? Eu vou liberar. Mais a senhorinha aqui. Traz a vovó aqui. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Quem cura é a fé no poder do nome de Jesus. Vamos
Vamos orar por cura. Os intercessores têm liberdade, o profético tem liberdade, mas eu quero liberar agora uma palavra de cura. E mesmo você que não veio, você que ainda está numa caverna de dúvida, de medo, o Espírito Santo está pegando você, viu? O Espírito Santo está pegando você. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, uma palavra de cura. Pai, em nome de Jesus, vai curando a tua filha. Pai, em nome de Jesus, alinha, Senhor, o seu físico. Tira, Senhor, todo desconforto. Tira, Senhor, toda a opressão. Traz a liberdade, espírito de doença, de enfermidade. Pelo poder do nome de Jesus, sai desse corpo. Plenitude dos céus, cura. Espírito Santo de Deus, toca esse coração, toca essa vida. Jesus, nós cremos no teu poder, no poder de cura. Vai tocando nessa vida. Senhor, o diagnóstico não é a realidade do teu poder. Senhor, a dor não é a realidade dos céus. Senhor, a doença não é a realidade dos céus. Pelo poder do nome de Jesus, eu libero cura para esta vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela manifestação do teu poder, pela visitação do teu Espírito. Pai, eu quero agradecer, louvar, glorificar o teu nome. Santo é o teu nome, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Pai, eu sou um dos Gideões dessa noite. Eu sou um dos Gideões que o Senhor um dia olhou e viu aquilo que eu não via. E da mesma forma, nessa noite, o teu Espírito está convencendo a igreja de que o Senhor está olhando para todos com um olhar diferente. Pai, conforme diz a tua palavra, nós nos arrependemos dos nossos pecados, humildemente clamamos pelo Senhor, clamamos pela tua graça e misericórdia, crendo que dos céus o Senhor já ouviu o nosso clamor e está vindo ao nosso favor. Pai, muda realidades que estão oprimindo as pessoas. Pai, muda relacionamentos disfuncionais. Pai, altera realidades financeiras. Pai, em nome de Jesus, abre portas de emprego aqui, Pai. Pai, tem vários filhos da tua casa precisando de uma porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, abre uma porta especial para eles. Algo que venha mostrar a grandeza do teu poder. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, uma semana abençoada. Pai, em nome de Jesus, que amanhã, no início do nosso dia, cada um há de se lembrar da sua identidade. Poderoso guerreiro do Senhor, para vencer as batalhas contra Satanás e os seus enviados. Pai, em nome de Jesus, toca os nossos corações, muda as nossas realidades. Clamamos pela tua intervenção, mas não deixando de exaltar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Pai, em nome de Jesus, vem visitar as nossas vidas, vem tocar os nossos corações. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E para toda a eternidade declararemos: te adoramos, Senhor, te amamos, Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Declare o seu amor a Ele. Declare o seu amor a Ele. Glória ao Senhor. Queridos, terça-feira temos a nossa terça apostólica. Se você não está estudando, não está em faculdade, não tem um impedimento, é mais um dia que você pode estar na casa do Senhor.
Impedimentos acontecem. Eu conheço, eu sei das realidades e das impossibilidades. Não é uma palavra de cobrança, é uma palavra de incentivo. Quarta-feira nós temos as nossas células. Participe de uma célula. Nós somos uma igreja, não somos uma igreja que tem célula. Nós somos uma igreja em célula. Células são a essência da nossa igreja. Pequenos grupos, grupos familiares, momento de intimidade, momento de comunhão, momento de aprendizado, de abrir o coração, de intercessão mútua. Experimente, você vai ver o que eu estou falando. Sexta-feira temos o Soul. Se você ainda não veio conhecer o Soul, já estamos do meio para o fim. Não importa, você não perdeu nada. Você vai continuar perdendo se não vier conhecer o método Soul. E nós teremos o nosso retiro Ressignificar. Qual que é a data, pastora? Dia 24 de outubro, retiro Ressignificar. Um dia de imersão, uma tarde de imersão na presença do Senhor. Ah, mas eu não estou inscrito no Soul. Não, o retiro Ressignificar é para a igreja, para todos, para os vizinhos, para os amigos. Faça a sua inscrição. O pessoal está ali do Soul, na central de membresia, a Tuane está lá. Faça a sua inscrição. Não fique de fora desse mover. Sabe, tem algo, eu estou encerrando já. Às vezes tem gente que pensa, mas tem muita programação nessa igreja. Tem muita coisa que acontece nessa igreja. Na verdade, eu quero dizer para você mudar a sua visão. Não é que tem muita coisa, muita programação na igreja. Tem muita oportunidade para você. Tem muita oportunidade dos céus para você acessar aquilo que Deus quer liberar para a sua vida. Tem gente que está vivendo debaixo de opressão, de feridas emocionais, e o Soul está aí, trazendo mudanças, trazendo reposicionamento, está reconfigurando vidas. Então o Soul não é mais uma programação, é uma oportunidade. Assim como as terças apostólicas, as células, nós estamos oferecendo oportunidades dos céus para as nossas vidas. Amém? Ergam suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. É sempre um momento de despedida, né? Eu vou ver vocês só em outro momento, mas eu me alegro por ter estado aqui nesses dias, nesses momentos com você. Obrigado pela sua presença. Domingo que vem eu te espero. Traga visitantes, seja um agente do reino. Amém? Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações, a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus, sejam com todos hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Eu amo vocês, viu? Eu